Mas Daí eu a gente acho passou essas duas flyers, letrinhas aí que fazer fizeram dizer o que muita grava só dúvida pelo na online, mente e algumas grava pessoas na acham minha que casa. Tem algumas técnicas bem simples para fazer isso, que dá para fazer assim, por exemplo. Olá, como estão todos? Espero que todos felizes com a diminuição do contágio entre as pessoas da Covid, a diminuição de casos fatais por conta da vacinação. Por isso, vacine-se! Eu sou Adriane Azevedo, esse é o canal do Sind Bancários. E aqui a gente conversa sobre teatro, sobre arte, mas nós temos outras aulas de yoga, de ginástica, de dança de salão e de inglês. Qualquer pessoa pode assistir, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Mas nós estamos aqui tendo estas aulas desde quando? Desde abril ou maio de 2020. Então estamos juntos aqui há mais de um ano e meio já. Eu adorei, estou adorando trabalhar dessa forma, não é? Mas sinto muita falta das oficinas presenciais. Porém, quando o Sind Bancários me convidou, vamos fazer as oficinas online, eu fiquei meio apreensiva, pensei, puxa, como é que eu vou fazer? Mas como em tudo, eu sou uma pessoa meio autodidata. Eu fui lá, eu dei uma pesquisada, como é que eu poderia fazer, e já saí gravando, que eu sou uma pessoa bem prática, assim, no sentido de sair experimentando, porque estou acostumada, já que a profissão de ator, ela requer uma permanente experimentação e uma permanente vontade de surpreender, de se mudar, de se conhecer, de ver o novo e de experimentar sensações diferentes para que isso tudo passe no espetáculo, na performance e na atuação. E foi assim que eu comecei também minha carreira de atriz e também a de produtora. E é sobre isso que eu vou falar um pouco hoje, sobre o início da minha carreira de produtora e sobre como era a profissão de produtora antes, como é agora, o que faz um produtor. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a produção. Quando eu comecei a fazer teatro em 1982, eu entrei para um grupo, algumas pessoas que já faziam teatro e outras novas. E nós tínhamos um produtor nesse grupo. Eu logo me interessei um pouco sobre esse trabalho e logo também, no ano seguinte, esse produtor saiu do grupo, foi tentar outras performances de produção no centro do país, em Rio, São Paulo. E eu herdei, então, dentro do grupo, a produção. Eu fui, então, nesse ano, vendo como ele fazia, o que ele fazia. Nessa época, na década de 80, o produtor, ele fazia de tudo para colocar o espetáculo no palco. Nós não tínhamos muito esses editais, estas leis de incentivo. Então, como é que a gente fazia? A gente tentava diretamente nas empresas conseguir apoios em materiais, não é? Assim, tecidos, material para construir o cenário, tábuas, pregos, tinta. E também a gente tentava alguns apoios no sentido de conseguir verba mesmo. Então a gente tentava vender ingressos antecipados para as empresas, a gente fazia pacote de venda de ingressos, as empresas compravam, às vezes até para nos ajudar, e diziam, olha, eu vou dar alguns ingressos, mas estou comprando mais para ajudar vocês. E assim, nesse passinho de formiguinha, aqui, ali, a gente conseguia ir montando um espetáculo. E eu, como sempre fui um pouco vendedora, já vendi muita coisa na minha vida, de perfume a sanduíche natural. Então eu vi que o produtor, ele fazia o quê? Ele praticamente vendia o espetáculo.
não é? Vendia no sentido de vender a ideia, de vender a proposta, e depois vendia no sentido mesmo de vender. Vender o espetáculo para escolas. Nós trabalhávamos muito com infantil, e o infantil nos permitia fazer espetáculos nas escolas, nas feiras de livro, em outros eventos infantis, e isso fazia com que a gente tivesse uma forma de trabalhar com o infantil que tinha um pouco mais de retorno direto do que o adulto, que dependia mais da bilheteria. Fora isso, a gente também fazia muita bilheteria, não é? Não existia a internet. Então as crianças gostavam muito de ir ao teatro. Ainda gostam, mesmo com a internet, porque nada substitui ver o ator ao vivo no palco. Porém, na época, a diversão era ou ir na pracinha ou ir ao teatro, porque não existiam muitas outras formas da criança se divertir. Então, às vezes, a gente brincava quando estava chovendo e não tinha pracinha, tinha que ir aonde? Teatro. Então, o pessoal do teatro infantil sempre gostava quando estava chovendo. Mas fora isso, então o que o produtor fazia? Levantava o espetáculo, pedindo, conseguindo, batalhando de alguma forma, verba, e depois do espetáculo pronto, ele então ia para o teatro. Lá no teatro, o produtor fazia o quê? O produtor acerta as questões junto com o teatro, o produtor, ele contrata o bilheteiro, ele contrata os técnicos de som, de luz, ele acerta com os atores quais serão as percentagens de cada um, de acordo com o seu trabalho, ele acerta a entrada no teatro, que dias serão ensaios, como será a estreia, depois ele faz o borderô, que é onde vão ser ditos quantas pessoas tinham, qual dinheiro foi arrecadado na bilheteria, e aí ele senta com o pessoal do teatro para, então, tirar a percentagem do teatro, pegar a sua percentagem. Depois que ele tem o dinheiro de bilheteria, aí ele faz a distribuição para os atores. Tudo isso eu fazia como produtora. E ainda vou dizer para vocês que eu fazia como produtora, mas eu também era atriz no espetáculo, normalmente. Então, depois que tudo acabava, desmontávamos o cenário, eu ainda ia pro camarim fazer as contas, enquanto o resto do pessoal já estava pronto, tomando uma cervejinha lá no bar, um chazinho, um refri, comendo um pouco, eu terminava as contas e daí depois chamava eles para dar para cada um o valor que tinha dado de bilheteria naquele dia. Fora isso, eu ia atrás de locais que a gente pudesse fazer, de eventos que a gente pudesse vender, de escolas onde pudéssemos levar o espetáculo, tudo isso para que o espetáculo tivesse uma vida ativa e pudesse sustentar, então, os atores e o pessoal envolvido naquele espetáculo, direção, técnica, cenário, figurino, trilha sonora, iluminação, tudo isso é pago, não é, dentro de um espetáculo e muitas vezes dividido por percentagens na bilheteria. Essa era um pouco a vida do produtor nas décadas de 80 e 90. E eu, então, fiz muitos espetáculos, produzi muitos espetáculos nesse período. Depois, no início da década de 90, eu começo a produzir eventos. Fui convidada por uma produtora amiga a fazer o primeiro Porto Alegre em Cena, em 1993 ou 4, nunca me lembro. E aí, junto com uma grande amiga minha, produtora também, a gente montou uma empresa, nós duas, minha primeira empresa de produção, e aí nós começamos a produzir eventos. Aí era algo diferente, não é? Então, no Porto Alegre em Cena, nós fazíamos a produção. O que nós fazíamos? Nós fazíamos toda a negociação do transporte de carga do grupo, se viesse de São Paulo, do Rio, da Europa, dos Estados Unidos, de onde viesse, nós fazíamos a questão do transporte do grupo. Nós fazíamos também toda a montagem dos espetáculos de fora. Então nós tínhamos os montadores, as pessoas que
entendiam de cenotécnica e faziam essas montagens. Além disso, nós também produzimos todos os objetos, móveis, adereços, às vezes que o grupo precisava e que muitas vezes não trazia junto, porque muitos espetáculos da Argentina e do Uruguai tinham dificuldade de passar cenários, então a gente produzia aqui esses cenários. Então comecei minha carreira de produtora em eventos fazendo esse primeiro Porto Alegre em Cena. Depois vieram aí muitos eventos, trabalhei como free, não é? Sempre com essa empresa, trabalhando para Estado, Prefeitura e também para empresas particulares, como trabalhei muitos anos com o Hospital Moinhos de Vento, fazendo teatro empresa lá dentro, produzindo também alguns eventos, como o Natal na Praça, e dentro da Santa Casa também já fiz alguns trabalhos. Nós participamos de um FUNPROARTE que a Santa Casa fez sobre a história da Santa Casa, e assim eu nem sei dizer para vocês quantos eventos eu participei. Eu já trabalhei no Carnaval, eu já trabalhei no Réveillon de Porto Alegre, eu já trabalhei em inúmeros eventos de produção aqui em Porto Alegre. Porém, hoje em dia, existem diferentes tipos de produtor. Por quê? Porque existem produtores que se focam em fazer os projetos, não é? Aquele produtor que desenvolve o projeto, que faz a justificativa, a metodologia, faz toda a planilha financeira de gastos. E para estes editais, para estas concorrências que antigamente quase não existiam, FAC, FUNPROARTE, agora houve a Lei Aldir Blanc e vários outros editais que agora não me lembro aqui, mas que é passível de se entrar. Além das requisições que a gente faz dentro da LIC, que é a Lei de Incentivos Estadual, e da Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivos Federais. Mas as pessoas acham assim de vez em quando, eu ganhei ali, que eu fui selecionado na Rouanet, fui aprovado na Rouanet, aliás, e a pessoa acha que aquilo, às vezes, até as pessoas dizem, tá mamando aí no governo, né, porque ganhou a Rouanet, só que a Rouanet não ganha nenhum dinheiro. A Lei Rouanet e a LIC, o que se ganha é a aprovação para captar através desse incentivo fiscal. Então, depois que eu tenho aprovado o meu projeto, eu tenho que ir lá conseguir uma empresa, não é, que faça que tenha aquele interesse no meu projeto, que vai então aplicar financeiramente este valor que foi aprovado e que ela poderá então descontar do ICMS ou do imposto de renda, dependendo da lei. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas dizem, as pessoas que trabalham com arte, na sua maioria, são pessoas lutadoras, batalhadoras, pessoas que muitas vezes trabalham sem uma remuneração decente para o seu ato de criar, porque as pessoas muitas vezes só querem pagar o que vem na frente. A peça é pronta, não é? A performance pronta, mas e toda a criação, todo o trabalho anterior. Isso também precisa ser pago. E muitas vezes as pessoas não percebem, e claro que existem artistas que ganham muito dinheiro, não é? Artistas como o Roberto Carlos, o Tony Ramos, o Lima Duarte, a Fernanda Montenegro, os cantores, né, que são sucesso, Ivete Sangalo, essas pessoas sim fizeram sua vida com a arte, mas dentre os milhares que trabalham com isso, são poucos que conseguem, através da sua arte, realmente viver bem. A maioria das pessoas, às vezes, tem que ter outra profissão, não consegue sobreviver da sua arte, porque não é fácil. Porque, por exemplo, num espetáculo de teatro não existe uma garantia. Eu faço um espetáculo num ano, é um sucesso, no outro ano eu posso fazer um que não é sucesso. Então eu tenho que ter alguns mecanismos para... Não posso viver somente de bilheteria. Então, por isso, eu fui atrás de outro tipo de trabalho como produtora. E gostei muito
Gostei muito de produzir, gosto muito dessa questão de resolver os problemas, de conversar com as pessoas, de conseguir isso, aquilo. Ah, não é? Ai, Adriane, precisa ir lá pedir para a pessoa da escola abrir a porta tal, tu tem que, né, conseguir um lugar de camarim, tu tem que chamar as pessoas, tu tem que acomodar bem o público, tu tem que atender a todo mundo, as perguntas, o que vai acontecer, quanto tempo dura. Tudo isso um produtor faz. Ele recebe o público também, sabe? Ele tem que estar à frente de todas as ações que envolvam o público, ele tem que dar retorno para os seus patrocinadores, ele precisa cumprir o que foi combinado com os seus patrocinadores. Então, o produtor, ele faz muita coisa mesmo. E além disso, hoje em dia, ainda existe o gestor cultural, que é um pouco a mais além do produtor. Por quê? Porque ele vai pensar a carreira do seu produto cultural com interesses variados, como, por exemplo, o que está precisando a região de cultura, o que as pessoas estão precisando, o que o mercado pede, de que forma ele pode usar a arte para ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Isso também o produtor, o gestor tem que pensar. A gente não pode impingir somente o que a gente acha, a gente às vezes tem que escutar também. Então eu, como autodidata, eu sou assim uma produtora um pouco artista. Eu gosto de escutar o público, eu gosto de ver o meu entorno, de compreender os atores, de entender a parte técnica, para que tudo saia de forma orgânica. Não estamos obrigando ninguém a fazer isso, todo mundo concorda. É o ideal de trabalhar para mim, mas nem sempre isso é possível. Mas eu sigo, agora vou produzir um pouco o Porto Alegre em Cena, então eu sigo na minha batalha como produtora, muitas vezes produtora de palco, que eu adoro. Eu já expliquei um pouquinho para vocês o que é, e depois pode ser que a gente converse um pouco mais sobre isso. Espero então que vocês tenham gostado desta minha outra parte de trabalho dentro do meio artístico, que é a produção. Um beijo para vocês, fiquem bem, vacinem-se!